Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Nós estamos aqui novamente com uma série de sugestões legais para vocês que vocês vão adorar. Olha, eu começo respondendo uma questão de um seguidor amigo, que é o Feliciano, e que me pergunta a respeito das vinícolas, se elas usam muito artifício químico para saborizar os vinhos, foi o termo que ele usou. E olha, o Feliciano, hoje a gente deve dividir o mundo dos vinhos em dois caminhos muito distintos. Os vinhos de volume e os vinhos de mercado, que são um pouco tecnológicos, eles têm inúmeros recursos. Eles representam 90% de todos os vinhos que a gente consome. Isso não quer dizer que o vinho seja melhor ou pior que os outros vinhos, esses outros 10%, que são vinhos de autor, como a gente chama. O vinho que o produtor está fazendo o que ele gosta. Ele está fazendo o que o seu terroir dá e está colocando o seu talento e o seu gosto para ver o que ele consegue de melhor daquele território. A outra camada dos 90% são vinhos que estão sempre com uma mão no consumidor, eles estão sempre vendo para que lado vai. Por isso que você vê que no mundo do vinho, cada hora tem uma tendência. Nós tivemos a época que se exagerava muito em barrica. Era uma coisa tipicamente de busca do gosto do consumidor. Os tostados das barricas, por exemplo, dependendo, eu falei isso na semana passada, os tostados da barrica você consegue dar sabores específicos dependendo do grau de calor desse fogo e do tempo que ele fica tostando o interior de uma barrica. Agora, dentre os recursos que existem, são mais de 300 produtos que existem para você consertar, vamos dizer assim, não gosto dessa palavra, mas manipular aquele mosto que vai virar um vinho. Você tem também os aromatizantes. Existem hoje leveduras de toda parte e uma centena delas que acrescentam sabores, aromas, porque muitas vezes você busca o enólogo que produz muito volume, que quer pegar aquele consumidor, e o consumidor está procurando um determinado perfil de vinho. Ele, através das leveduras selecionadas e aromatizadas, ele consegue dar certos destaques àquela fruta que ele tem lá, que não daria esses aromas e esses sabores espontaneamente, tá certo? Então existe sim. Agora, isso não quer dizer que o vinho seja ruim. E isso não quer dizer também que todos esses vinhos de grande volume, os vinhos que procuram o gosto do consumidor e que dominam o mercado, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, isso não quer dizer que o vinho não seja bom, não quer dizer que o vinho seja um vinho inferior, não quer dizer que ele usa todos esses recursos, não é verdade isso. Alguns grandes vinhos são vinhos considerados de consumo, vinhos convencionais, como se diz, e não lançam mão de tudo isso. Às vezes é apenas uma levedura selecionada que ele quis dar um toque especial, não correr risco de não ter a fermentação. Esse preciosismo dos vinhos mais puros, você nunca vai encontrar em grandes volumes. Eles são vinhos de artesãos e que podem correr esse risco, ou às vezes nem podem, porque é tudo que eles têm, mas eles gostam de correr esse risco e dessa fermentação funcional ou não, e são vinhos realmente especiais. Mas eu quero dizer a você que eu curto todo tipo de vinho, seja o convencional, seja o vinho classudo, seja o vinho de artesão, seja o vinho de mesa. Eu gosto de vinho e todo vinho faz bem à saúde. Uma taça por refeição vai fazer muito bem para você. Tá respondido, Feliciano? Bom, a outra pergunta é do Jean Luiz. O Jean Luiz me pede uma coisa impossível. Ele queria que eu listasse, fizesse uma lista dos 10 vinhos que mais me significaram.
Eu acho até que eu fiz um vídeo que beliscou um pouco nisso aí, se você procurar nas minhas séries aí, dos vídeos que eu faço, eu acho que eu já fiz uma coisa parecida. Mas acontece, Jean Luiz, que isso é simplesmente impossível. Eu tenho o privilégio de trabalhar com vinho, de ter grandes amigos e degustar coisas fenomenais, vinhos que os simples mortais não vão provar na sua vida. Isso é um privilégio muito grande da minha profissão e do meu relacionamento. E seria, na verdade, até irresponsável listar 10, porque, nossa, tem uma centena de vinhos especialíssimos e de vários níveis. A semana passada, por exemplo, a convite do Ciro Lilla, da Mistral, eu já almocei com o principal executivo do Vega Sicília. Tomamos um Vega Sicília único, imagina isso. Tomamos um vinho de Furmint que eles têm na Hungria, que é de uma parcela especial, que foi lançado agora. No Brasil vieram apenas 70 garrafas, ou seja, uma preciosidade de uma parcela única. São vinhos que vão ficar para sempre na minha memória e foram um privilégio, e que se eu fizesse uma lista de 10, de repente ele nem estaria lá e seria injusto, ou ele estaria lá e depois não estaria um outro. Ontem tive no Entre Vilas, aqui em São Bento do Sapucaí, tomei outro vinho fenomenal, um Shiraz paulista, totalmente puro, sincero, sem adição de nada, com fermentação espontânea, é só a fruta espremida que virou vinho e que tem o gosto da região, aquele gosto de araucária, tá no vinho. Isso é uma coisa emocionante, é um negócio que me significa muito, que me dá muito prazer. Então, confesso que é difícil, eu não me sinto seguro em fazer uma lista dessa. Nessa lista tem preciosidades, tem portos de mais de 140 anos, tem vinhos madeiras raros, tem, nossa, herezes especialíssimos que algum amigo traz de uma viagem. Enfim, é muita coisa legal. E outro dia o Nicolas Joly, numa viagem que um amigo meu fez para lá, o Beto Duarte, que inclusive produziu um documentário especialíssimo que eu recomendo a vocês. Aliás, vou botar até o link aí para vocês assistirem. É fenomenal, é o Papa da Biodinâmica, e eu pedi para ele comprar uma garrafa para mim, que é um vinho maravilhoso, o Clos de la Coulée de Serran, e ele não quis me vender, quis mandar de presente, é um grande amigo, e se ajoelha para fazer uma dedicatória na garrafa. Ou seja, coisas assim que é difícil de você listar, né? O Jean Luiz me pergunta também que, de repente, fazer uma lista dos meus vinhos do dia a dia. Ô, Jean Luiz, essa é a pior lista para se fazer, porque o que acontece é que a minha mesa da Copa, ela está sempre com garrafas de vinho, porque eu recebo muito vinho para degustar, eu tenho muito vinho que eu degusto por trabalho, e tem os vinhos que eu também abro porque estão na minha adega e me deu vontade. E o que acontece? Eu não tomo tudo, não sou um beberrão, eu provo, gosto. Às vezes, se eu estou num sábado, num domingo, realmente estou feliz, acabo tomando a garrafa toda. Mas, via de regra, eu estou provando e esses vinhos vão ficando na mesa, porque eu gosto de ver evolução. Eu gosto de ver os vinhos de qualidade sempre melhoram depois de abertos. É uma experiência legal para você fazer. Os vinhos mais simples normalmente também melhoram no dia seguinte, mas depois no segundo já caem e não duram tanto. Mas os vinhos, especialmente os biodinâmicos, são vinhos que duram 7 dias, 10 dias, ficam até melhores. Então eu estou sempre degustando novidades que eu acabo postando. Você me segue aí no Instagram, você vai vendo que todo dia tem algum vinho que eu estou postando, então fica difícil eu fazer essa lista, tá certo? A Leninha me escreveu perguntando a respeito da avaliação de vinho, que pontos são mais importantes? Olha, Leninha, eu acho que
Importante é o seu prazer. Eu sempre gosto de dizer isso. Nós não somos técnicos, nós não somos sommeliers, nós não queremos ser Master of Wine, nós não queremos nada disso. Nós queremos ter prazer. O vinho foi feito por uma pessoa para o prazer de outra pessoa. É isso que é o vinho e faz bem para a nossa saúde. Agora, quanto melhor você aprender a avaliar um vinho, mais prazer você vai tirar dele, porque você começa a perceber nuances. Muita gente, apenas no olfato, já sabe que vinho é, de que produtor, que região. Tem gente que acerta até a safra. Eu já presenciei isso. Uma coisa realmente de expert. Mas você prestar bastante atenção no nariz, que a gente acha que não tem, mas todo mundo tem. Questão de você treinar. Sinta os aromas do vinho, primeiro ele parado, depois você dá uma airada nele na taça e preste atenção que tipo de aroma você está sentindo, né? Anote isso, vai treinando isso. Na boca a mesma coisa, a boca você deve prestar atenção, não é tomar o vinho. Eu vejo muita gente abre um vinho, serve, toma, nem prestou atenção no olfato e na boca tomou e tá bom. Bom, tudo bem, cada um toma o vinho do jeito que gosta, mas se você prestar atenção, você vai ganhando currículo, como se diz, né? Falam de litragem. A litragem não é só tomar muito vinho, a litragem é tomar diversidade prestando atenção, porque tem muito vinho no mundo. E outra coisa, ver os detalhes. Por exemplo, a percepção tátil, que eu estou um pouco fanatizado por ela, porque um amigo meu, Jean-Claude Cara, desenvolveu com alguns professores lá na Universidade de Dijon um material chamado Le Toucher du Vin. Aliás, eu estou com ele aqui. Olha que legal. O Le Toucher du Vin, o que é? Eles fizeram um estudo lá e descobriram cientificamente, um estudo científico, comprovado, que a percepção da nossa língua, da nossa boca, ela é igualzinha à da ponta do dedo indicador. Todos os dedos têm essa sensibilidade, mas o indicador tem mais do que os outros dedos. E aí, qual foi a ideia deles? Que eles pesquisaram, estudaram e ficou muito legal. Foi uma coisa sensacional. Eles criaram uma série de tecidos, um joguinho com tecidos, vou mostrar aqui para vocês, que vem nesse Le Toucher du Vin. São oito tipos de tecidos. Vem assim numa espécie de um chaveirinho. Olha que legal. São 8 tipos de tecido. Tem renda, tem juta, tem veludo, uma série de coisas. E aí o que você faz? Sensacional, inclusive é lúdico para fazer com os amigos. Você serve um vinho, pode até ver qual é o vinho. Você toma o vinho, percebe ele tatilmente na boca e aí você vai no tecido buscar o que se assemelha a ele. Será que é esse? Será que é a renda? A renda, por exemplo, é típico. Você pega um espumante, a primeira sensação tátil é muito parecida com a da renda, muito gostoso, e é uma diversão sensacional que serve, segundo eles, nesse estudo, para ir desenvolvendo a percepção tátil, que é um dos descritores que falta muito adjetivos para qualificar. Muita gente conhece sempre do Merlot, um vinho aveludado, realmente é. Então você, com esse teste, você acaba desenvolvendo bastante, muito legal. Eu fiquei impressionado, gostei demais, achei o máximo isso aqui. Le Toucher du Vin. Bom, então agora, Lenin, espero que tenha ajudado, vai fazendo aí os seus testes. E agora vamos começar com os nossos vinhos, né? Eu separei para vocês umas coisas muito legais essa semana, como sempre. Digo para você, você vai fazendo a sua adega, você vai com essas dicas, experimenta, gostou, volta lá, compra 2 vinhos, guarda na adega, deixa eles evoluírem. Os vinhos normalmente melhoram muito com o tempo, tá certo? Bom, hoje nós vamos começar com uma dica genial de um ripasso.
Você já ouviu falar em ripasso? O sistema de ripasso consiste em pegar um vinho tranquilo dessas uvas lá da região, que são a Corvina, a Molinara e a Rondinella, e pegar o resto o que houve de fermentação das uvas no Amarone, que tem uma parte pacificada. Eles pegam essa buccia do Amarone, que eles chamam, que é aquele resto de mosto, e colocam nesse vinho novo, fresco, para refermentar. O que acontece com isso? Dá um toque de dulçor muito sedutor, mas que não afeta a sua acidez nem o seu frescor. Então é um vinho bastante interessante, que vale a pena você conhecer, que harmoniza maravilhosamente com uma série de pratos, especialmente com um pedaço de gorgonzola dolce. Dá uma olhada nessa dica. Minha dica hoje na Evino é essa linha de vinhos superiores que eles têm lá, que é o caso desse Biscardo Valpolicella Clássico. Olha, é sensacional, né? Eu não sei se você conhece esse sistema ripasso. O vinho feito com as uvas frescas depois é acrescido uma segunda fermentação com as sobras das uvas dos Amarone, que são pacificadas. Isso dá um toque todo especial e particular a esse vinho, que harmoniza espetacularmente com carnes assadas, aqueles molhos encorpados. E olha, a minha predileção é tomar esse vinho provando um bom pedaço de gorgonzola dolce, que fica espetacular. Ele custa R$ 159,90 na Evino. Não é legal? Olha, vale experimentar, hein? Essa coisa do ripasso, como eles chamam, que é passar de novo, né? Repassar, ripasso, é uma categoria de vinhos muito sedutora, sugiro você experimentar. E agora tem um outro italiano. Esse outro italiano vem daquela região de Bolgheri, que na Itália, que é o templo das uvas francesas na Itália, e onde hoje se produzem muito o que chamam de super toscanos. O super toscano, vale a pena explicar aqui um pouquinho para você. O super toscano nasceu lá do Marintisa della Rocchetta, que criou o Sassicaia, na década de 50, porque ele plantou a revelia uvas francesas e depois fez um vinho de uvas francesas na Itália. E isso não aceitavam, ele foi vendido um tempão como vinho da távola, o vinho de mesa, que é a categoria mais simples, mas era tão bom que ganhou fama no mundo todo e acabaram criando uma denominação de origem exclusiva para ele. É um negócio assim. E na esteira dele vieram inúmeros, hoje tem inúmeros super toscanos. Considera super toscano, para você saber, 3 tipos de vinho. O vinho de castas francesas plantados na Toscana e envelhecidos em barricas francesas, aquelas barricas de 225 litros. É considerado também super toscano um vinho que mescla Sangiovese com alguma uva francesa e também envelhecido em barrica francesa, de carvalho francês. As pequenas, porque lá na região é sempre bote grande no passado. Hoje muita gente usa as barricas pequenas. E é também super toscano, pouca gente sabe, um vinho 100% Sangiovese, mas invecchiato, envelhecido, evoluído nas barricas francesas 225 litros. Olha a dica desse aqui, que legal. Eu queria indicar para vocês, lá da Gran Cru, esse produtor espetacular, Poggio ao Tesouro, que produz belíssimos vinhos, como é o caso desse Il Seggio. O Il Seggio é de Bolgheri. Bolgheri é o templo das castas francesas na Itália e de onde saem grandes super toscanos. Esse aqui é um desses exemplos. 40% de Merlot, 30% de Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc, 10% de Petit Verdot. Muito classudo, um vinho nobre de verdade, R$ 472,52 lá na Gran Cru. Vai fazer bonito em qualquer mesa de repastos italianos, desde os antipasti, passando pelas
pastas com molhos mais intensos, as próprias carnes grelhadas, uma bisteca fiorentina. Já imaginou? Olha, vale a pena, viu? Belíssimo vinho. Bom, da Itália, agora nós vamos para a França. Eu vou trazer para vocês uma dica de um produtor admirável, biodinâmico da Alsácia. Alsace. Eu adoro Alsácia, fiz uma das viagens mais bonitas da minha vida para essa região e conheci pessoas maravilhosas, vinhos incríveis. E esse aqui é um corte um pouco inusitado lá, que ele mistura Riesling com, até anotei aqui para vocês, ó, Muscat, Pinot Blanc, Sylvaner e Riesling. Olha que dica legal. Geoffroy, o que você tem para mim da Alsácia? Eu sei que você está com um alsaciano legal aí na mão, conta para mim. Acabou de chegar então esse clássico da Alsácia, que é um Alsace Métis 2020, que é um pouco uma raridade, porque geralmente é uma uva só na região da Alsácia. Aqui um corte que vai Muscat, Pinot Blanc, Riesling e Sylvaner. Então isso é um pouco uma raridade. É um vinho extraordinário, muito aromático, mas seco. Isso funciona super bem como um prato super tradicional que se chama Flamencoche. Flamencoche é francês, parece alemão, mas é francês. Alsácia é fogo. Que é um tipo como uma pizza, mas com uma massa extremamente fina. É delicioso, isso funciona super bem. Ou vai como um quiche Lorraine, como vários queijos ou frios. Aquela batata que você fez uma vez para mim com... Les vendangeurs. Deve ficar bom, hein, também. Magnífico isso. E que preço tá, Geoffroy? Está saindo em torno de R$170. Belíssima compra, viu? Gostaram ou não? Olha, vale a pena provar, inclusive com aqueles pratos. Eles comem muito aqueles peixes escabeche lá, fica uma maravilha isso daí. Os queijos também, um Master, que é o queijo típico lá da região, você vai adorar. E olha, no mesmo importador, eu descobri lá um Merlot da margem direita. Você sabe que a margem direita, lá em Bordeaux, é a região onde tem vinhos com predominância do Merlot. O Merlot, como eu falei no Le Toucher de Vin, o Merlot é uma coisa meio do veludo, do cetim, é até legal para você fazer um teste. Muitos dizem que é a mistura do veludo com cetim. Olha que legal. E eu achei um Merlot lá sensacional e a ótimo preço. Dá uma olhada. Geoffroy, precisamos de um tinto também, uma dica de um tinto. O que você vai recomendar pra gente? Um tinto, uma grande novidade que acabou de chegar, esse produtor que se chama Chateau P. Bonhomme. Ele fez esse vinho que se chama Les Vacances de Monsieur Merlot. La Vacances de Monsieur Merlot. Não é o Monsieur Hulot. Não, Monsieur Hulot. É uma homenagem a Jacques Tati, claro, do filme dele, Les Vacances de Monsieur famosíssimo, Hulot. Exatamente. É um 100% Merlot, é um vinho super delicado. Isso é margem direita, então. Margem direita, é um vinho leve, delicado, mas cheio de caráter, incrível esse vinho. E um vinho que é fácil e é muito sedutor, porque o Merlot é veludo com seda. Exatamente. Na boca, as mulheres adoram. Exatamente. Eu gosto muito com cordeiro mal passado, tá bom? Exatamente, é? Isso um gigot d'agneau. É espetacular, né? Como aves também, como ele é super delicado, vai funcionar bem como aves. E que faixa de preço, Geoffroy? Está saindo em torno de R$175. Olha que bela compra, hein? Puxa, e essa é novidade fresquíssima, Fresquíssima. Gente. Gostaram ou não? Bom, de lá vamos para a Argentina. Os nossos irmãos aqui, tem um monte de amigos na Argentina e lá, olha, o vinho argentino, eu vou dizer, hein, está surpreendendo cada vez mais. Eu estou trazendo de um produtor muito craque que começou a se especializar em algumas parcelas de parceiros que ele conhece a família, conhece o vinhedo e descobriu que as uvas são muito boas e ele começou a fazer uma linha de vinhos específica de algumas parcelas e alguns produtores. É o caso desse Malbec aqui, dá uma olhada. Essa semana eu queria indicar para vocês aqui na 20 Vinhos esse Laposta Malbec Paulucci. Essa linha Laposta é muito interessante porque são vinhedos específicos com alguma característica única de terroir e que o
e que a Catena resolveu investir e fazer uma linha de vinhos próprios, né, com o nome do produtor da uva. Então a Laura Catena fez esse Laposta Paulucci Malbec do Angel Paulucci, outro oriundo como os Catena, que faz uma belíssima uva, e fez essa parceria com a linha Laposta Paulucci Malbec, uma delícia, com um frescor, um vinho intenso, que vale você provar e custa R$ 165 na 20 vinhos. E olha, eu trago também do mesmo produtor, mas de uma outra vinícola dele, um Syrah especialíssimo. Você precisa um dia provar esse Syrah, porque ele é do outro mundo. Vale muito a pena você provar. Não sei se você conhece essa casta, a Syrah ou Shiraz. Acho até que eu já contei a história aqui, que diziam, eu mesmo escrevi isso no meu livro, Saul Galvão escreveu no livro, todo mundo de 10 anos atrás para trás, escreviam essa história, que a Shiraz seria uma uva trazida da Pérsia, de uma cidade chamada Shiraz, por um cruzado. E esse cruzado teria depois virado um ermitão, levou essa uva lá para o Rhône, e a uva prosperou e virou, produziu ótimos vinhos, inclusive em outros países que ela é notória, como é o caso da Austrália, que tem Shiraz maravilhosos. Hoje tem Shiraz em toda a parte, e na Argentina não é diferente, no Chile não é diferente, no Brasil não é diferente. Comentei há pouco de um Shiraz que eu tomei aqui em São Paulo, na Mantiqueira, excepcional. Essa uva merece provar, e esse produtor em especial é campeão. Mas eu falava, achavam que essa história era verdadeira, e o mundo do vinho está cheio de histórias que a gente acha que é verdadeira e não tem nada de verdade. Alguém criou essa coisa lúdica, que depois vem a ciência, como diz meu amigo Luiz Ota, acaba com toda a poesia, né? Descobriram por estudos de DNA que a Shiraz sempre foi do Rhône. Muito bom. Mas olha, dá uma olhada nessa dica desse Shiraz especial. Essa semana aqui na 20 Vinhos eu queria indicar para vocês uma preciosidade, que é o Luca Syrah Laborde Double Select. Essa vinícola da Laura Catena, que é em homenagem ao seu filho mais velho, Luca, faz preciosidades. É o caso desse Syrah, de uma parcela de altitude muito especial, e que acaba conferindo um perfil ao Syrah que lembra os vinhos do norte do Rhône. Uma boa experiência, até aquele toque um pouquinho defumado, com muita fruta, muita intensidade, boa acidez, um vinho que vai ficar muito bem com umas carnes grelhadas, e você encontra na 20 Vinhos, na faixa dos R$ 320, e você vai ver a surpresa que é esta maravilha do Luca Syrah. Gostaram? Olha, arrisca, hein? Você vê que dicas tem aí para você fazer uma adega de classe. Vai devagarinho, não fique muito excitado em querer fazer logo, porque primeiro é caro. E depois você deve provar primeiro. Provou, gostou muito? Compra 1, 2, 3, se tiver grana, compra uma caixa e vai acompanhando a evolução do vinho. É sensacional isso. Bom, que tal ir para a Itália, hein? Vocês conhecem a uva Catarrato? Olha que nome curioso, né? Bom, você não tem ideia o que essa uva é deliciosa, ela é típica daquela região linda da Sicília. Sicília não é uma isla, hein? Sicília é um continente. E ali, ó, tem um produtor maravilhoso, e o vinho está numa oferta incrível. Você precisa provar esse Catarrato com os antipasti italiano. Você vai ver que delícia de vinho, que consegue ser floral, suntuoso, uma boca densa, untuosa e com muito frescor, com toda a raça siciliana. Dá uma olhada. Eu queria sugerir para vocês, nessa semana da promoção de aniversário da World Wine, que vai até 31 de agosto, que você experimente a uva Catarrato. Já ouviu falar nessa uva? Ela é um espetáculo, viu?
um aroma maravilhoso, ela é encantadora, tem densidade, tem frescor, uma uva típica de lá. E esse Cusumano Lúcido é dessa uva. O Cusumano é um grandíssimo produtor, uma família maravilhosa. Fui tão bem recebido lá por eles. E olha, ele de R$ 134 está com 40% de desconto. R$ 80,40 você vai pagar por uma garrafa dessa, conhecer uma uva e aumentar seu repertório de conhecimento. Ela fica excelente com os frutos do mar, com os canapés, as massas salteadas na manteiga com sálvia, queijos de massa mole, um vinho bastante versátil que vai lhe dar muito prazer na Wood Wine. Gostaram da dica? Olha, e agora nós vamos da Sicília lá para o Chile, que tal? Tem uma dica do Chile sensacional para vocês, que é um Malbec, de um produtor que faz maravilhas. E o Malbec chileno, ele é bastante distinto do Malbec argentino. Se bem que hoje tem tantos estilos de Malbec na Argentina, que alguns até se confundem com esse perfil do chileno. O vinho Malbec chileno tem um pouco mais de frescor, ele não tem aquela explosão exuberante de frutas, nem aquela densidade que tem os Malbecs mais comuns que a gente conhece da Argentina. Vale a pena provar. Dá uma olhada nessa dica. Essa semana eu queria indicar para vocês também, dentro dessa promoção de aniversário da Wood Wine, que vai até dia 31 de agosto em todos os canais de venda deles, essa maravilha do J. Buchon Block Series. Ele é um Malbec. O Malbec do Chile é bastante diferente. Ele tem mais frescor, é um vinho um pouco mais seco do que o que a gente está habituado na Argentina.